Doutor Alceu contra Doutor Alceu. Lembre-se que o Doutor Alceu foi um crítico literário e professor, pensador e líder católico. Ele viveu de 1893 a 1983. O cara viveu 90 anos. Ao contrário do que possam pensar, não me espantam nem me irritam certas reações pueris do Doutor Alceu. São pueris, e daí? Nós, os velhos, precisamos de um minuto de puerilidade encantada, sem a qual seríamos múmias inteiramente gagás. É a puerilidade, a infantilidade num velho que faz com que ele não fique totalmente velho. Digo mesmo que esse pouco de infância, ou melhor dizendo, de juventude, é um íntimo, um esplêndido tesouro. Na semana passada, dizia-me um admirador do mestre: é um menino, Alceu é um menino. Concordei, mas fazendo a ressalva: está certo, mas é preciso não exagerar. Eis o que eu queria dizer. O doutor Alceu exagera além de todos os limites da nossa paciência. Nunca me esqueço de um dos seus artigos, A Revolta Juvenil. Não há dúvida que em tal página o menino devora o adulto. Há pouco tempo, Tristão de Ataíde surpreendia o país com uma proposta extraordinária. Simplesmente ele queria liberdade para os entorpecentes. Há jovens de ambos os sexos, inclusive meninas de 12 anos, que se autodestroem. Conheço uma menina dos seus 15 anos, filha de um amigo meu. A garota se viciou a partir da maconha. É universalmente sabido que a maconha abre uma janela para o infinito. A maconha é o começo de um processo muitas vezes irreversível. E a filhinha do meu amigo entrou justamente nesse processo irreversível. Se o doutor Alceu tivesse seus 10, 12 anos, diríamos: não sabe o que diz. Mas como não tem os 12 anos que o salvariam, devemos concluir que sabe, sim, sabe o que diz. O problema do doutor Alceu é o da repressão. É contra qualquer repressão. E os traficantes? Perguntará o leitor no seu desolado escândalo. Transfiro a pergunta ao mestre. E os traficantes? No seu artigo que li, reli, não há uma palavra contra os traficantes. Vejam bem, se bem o entendi, o nosso Tristão não admite repressão nem contra os traficantes. A partir desse artigo, o doutor Alceu perde a capacidade de espantar a sua plateia. Mas, diz a minha vizinha gorda e patusca, a gente vive aprendendo. E o que é que nos ensinou mais o mestre de várias gerações? Seu artigo tem passagens realmente extraordinárias. Por exemplo, esta aqui. Entre nós, como na União Soviética. Vocês entenderam essa? O que faz o nosso governo aqui, faz o governo soviético lá. E o pior é que não sabíamos e jamais nos constara que estivéssemos também sob o regime comunista. E o nosso bom Alceu, de posse do segredo, só agora e tardiamente faz a revelação. Não há a menor diferença entre o Brasil e a Rússia. De acordo. Se a Alceu o diz, a Alceu o sabe. Mas não resisto à tentação de perguntar-lhe: de que hospício você nos escreve, ó Alceu? Não sei se vocês me entendem, mas é assim que a Rússia trata os intelectuais como o Alceu. O sujeito é enfiado num hospício, amarrado num pé de mesa e dão-lhe água numa cuia de queijo palmira. Se em vez de ser brasileiro fosse russo, o doutor Alceu, submetido a um tratamento de choques, estaria louco, varrido, rasgando dinheiro na esquina, mais à mão. É claro que é um fato sabido que durante o regime comunista, né, os manicômios
cresceram muito, né? Por quê? Porque todo inimigo político, toda pessoa que não tinha exatamente a mesma ideia que a do partido era considerado, para o bem da saúde pública, muito cientificamente, assinado ali por psicólogos e psiquiatras, ele era considerado louco e trancafiado, né? Mas o trecho citado justifica uma dúvida. Terá um escritor do peso, da responsabilidade e da idade do doutor Alceu o direito de achar ou fingir que acha que o Brasil e a Rússia são a mesma coisa? Matamos aqui 12 milhões de camponeses de fome punitiva? Houve algo parecido em nossa história com o Grande Terror? Assassinamos milhões em nossos expurgos hediondos? Temos em nossa história uma ignomínia parecida com o Pacto Germano-Soviético? Mas, repito a pergunta, terá um escritor o direito de passar adiante a mais sinistra inverdade desde Pero Vaz de Caminha? Pero Vaz de Caminha é o primeiro documento que nós temos no Brasil, correto? Ele escreveu falando para Portugal sobre as riquezas daqui, sobre as matas, sobre os índios, né? Então, desde o primeiro documento, né? Mas repito a pergunta: terá um escritor o direito de passar adiante a mais sinistra inverdade desde Pero Vaz de Caminha? Mas o grave é que o doutor Alceu sabe que não é assim. E por que, então, nega a evidência objetiva e até espetacular? Nem se pense que é esta a única passagem interessante do artigo. Ele começa citando o que escreveu um grande publicista norte-americano. Diz o publicista: a mais velha civilização parece ser também a mais jovem. Como se vê, trata-se da China. Mas o doutor Alceu cita um americano e eu, para refutar James Reston, cito o próprio doutor Alceu, pois foi o mesmíssimo Alceu que escreveu um violentíssimo artigo contra a mais jovem civilização do mundo, tratando do caso de freiras que rapazes da Guarda Vermelha acharam por bem estuprar, clamava o mestre: é de fremir. Não só fremir, como ainda lhe acrescentou um ponto de exclamação e reticências. Em que palavra devemos confiar? Na do grande publicista norte-americano ou na do notável publicista brasileiro? Parece que, de então para cá, o mestre deixou de fremir e chama de jovem. E por que jovem? Uma ditadura sanguinária. Afirma Tristão de Ataíde que, depois de matar quase 70 milhões de chineses, Mao Tse-tung está fazendo, com a sua revolução cultural, algo de incomparável no mundo moderno.